Depois desse episódio de número 57 de Shingeki no Kyojin, eu só tenho uma coisa pra falar. Eu preciso da quarta temporada anunciada da minha mesa. Eu acho que isso é algo que o mundo necessita. Sério, a gente não pode esperar mais de um ano para que eles anunciem uma nova temporada. Porque que temporada incrível tá sendo essa temporada. Ou melhor dizendo, que parte 2 tá sendo incrível. Porque só esse episódio eu posso dizer que foi melhor que a parte 1 da terceira temporada inteira. Sim, eu ainda tenho as minhas implicâncias com a parte 1 da terceira temporada. Mas a parte 2 tá incrível, tipo, um episódio melhor que o outro. E esse episódio, tipo, ele não teve nada de ação. Ele só teve informação do jeito que mantém você confuso. Mas, tipo, são informações necessárias para que a gente entenda, talvez, o futuro e o passado da obra. Então, tipo, foi um episódio incrível que eu acho que quem é fã de Shingeki no Kyojin tem que prestar bem atenção, que vai se apaixonar mais ainda pela obra após ver esse episódio. Para todo caso, eu vou falar o que eu achei do episódio, como é que ele foi, o que eu gostei, porque é um episódio confuso, é um episódio que talvez você tenha que rever mesmo, caso você não tenha entendido algo, ou veja o vídeo até o final, para caso você não tenha entendido algo, talvez do episódio, talvez você tenha a sua dúvida solucionada no vídeo. Para todo caso, sempre tem a aba comentários, se você quiser comentar o que você não entendeu, caso você queira minha ajuda. Para todo caso, minha dica é sempre reveja o episódio caso você não tenha entendido. Isso é algo que eu comento em alguns vídeos. E esse episódio não é diferente. Foi um episódio que foi muito confuso. Foi um episódio que eu mesmo tive que rever algumas partes porque eu não havia entendido de primeira vez. Então, tipo, se você estiver assistindo, mas não prestando atenção, tipo, olhando pros lados, você não vai entender. Principalmente se você não leu o mangá. Então, veja concentrado. Para todo caso, vamos falar logo desse episódio de Shingeki no Kyojin, porque, sério, Zeke e Eren são irmãos. Isso mesmo. Para todo caso, vamos falar porque isso só foi uma das coisas bombásticas do episódio. Então, Shingeki no Kyojin, episódio número 57, o passado de Grisha e Yeager. O episódio focou muito no passado do pai do Eren, do Grisha e Yeager. Foi o episódio inteiro focado nisso. Só que foi importante porque vai mostrar o futuro da obra e vai mostrar um pouco do passado, eu diria, se é que você me entende. Então a gente viu que foi focado na forma dele, digamos que criando um desejo de vingança, a forma dele de se tornar um revolucionário, a forma dele de defender, digamos que a facção do Império de Erudia dentro do Império de Mare. Então foi muito focado nisso. Mas então, para tentarmos entender um pouco do episódio, eu vou falar sobre dois impérios que é o centro da obra, provavelmente a partir desse episódio. O Império de Erudia e o Império de Mare, o grande, digamos, império vilão da obra. Então vamos falar um pouco, comentar sobre os dois impérios, o Império de Erudia e o Império de Mare. E relembrando que eu vou citar os principais pontos, o que eu achei do Império e o que fica fácil de compreender no vídeo. O Império de Mare, ele é um império que eu posso dizer que ele é um imenso continente. A gente viu que ele tem um grande avanço tecnológico em vista do Império de Erudia, que vive dentro de muralhas, não é mesmo? E a gente viu que ele é muito responsável e é muito forte na especialização de titãs, isso mesmo, na criação de titãs, como eles usam soros para criar titãs irracionais. Então o Império de Mare é muito forte nisso, embora eles estejam perdendo, digamos que na parte tecnológica, hoje em dia para outras nações. Isso é o motivo do porquê eles querem ir atrás do poder do titã fundador, para que eles tenham, digamos, um poder militar no topo. Então isso é um dos pontos principais desse império. E percebemos que eles têm muito uma repulsa, um ódio pelo império, pelo povo, pelos remanescentes do Império de Erudia que vivem dentro de Mare. São tratados como uma segunda classe. E por que eles são tratados assim, Haru? Então, vamos agora falar um pouco do Império de Erudia. O Império de Erudia. O Império de Erudia, se você for notar resumidamente, é focado no povo que vive dentro das muralhas. A muralha Rose, Maria e a outra que eu não lembro o nome. São o povo que, devido à perda da Guerra dos Titãs, eles tiveram que se refugiar lá dentro e se isolar do mundo inteiro. Então, o que acontece? Porque o Império de Erudia foi importante, afinal eles são os descendentes da Ymir, que foi quem fez o contrato e se transformou na Titã. Só que acontece que ela ajudou muito o Império, o continente de Mare. Então ela, digamos que ajudou em áreas devastadas, ela ajudou na exploração. Então acontece que depois da morte dela, o poder de titãs foi passado para 9 pessoas, que devido a isso começaram guerras, e assim foi devastado o Império de Mare. Então tudo isso gerou em torno da guerra que aconteceu, porque anos depois o Império de Mare internamente conseguiu, digamos que, se reerguer
e acabou fazendo com que os Erudianos se refugiassem para dentro das muralhas, ganhando graças a terem adquirido o poder de 7 dos 9 titãs. Então, resumidamente, o Império de Erudia, pelo que eu entendi, posso estar errado, eu posso não ter prestado atenção, mas eu revi várias vezes, então isso é minha defesa. A gente vê que Erudia foi um império, um povo importante para Mari. A gente nota depois que eles tomam o controle e depois eles perdem e se refugiam dentro das muralhas. Pelo menos é isso que eu entendi do episódio. Mas tendo explicado um pouco sobre esses dois povos, agora vamos focar mais no Grisha e no que aconteceu para, digamos, ele ter essa raiva dos Marejin. Tendo falado um pouco agora dos dois impérios, dos dois povos, vamos falar das outras partes do episódio. Vemos que devido à morte, digamos que da irmã do Grisha, meio que ele perde a razão um pouco de viver. Ele tipo se sente frustrado porque ele sabia que os Marejin, ou melhor dizendo, os Marleyanos, eles não estavam fazendo nada, eles estavam dormindo, eles não estavam trabalhando. Então, digamos que devido às regras, restrições também que os Erudianos eles sofrem, eles não podem ir para certas áreas, mesmo sendo criança. Então acontece que o pior aconteceu na morte da irmã do Grisha. A gente viu que o pai e a mãe do Grisha, eles são meio que, como eu posso dizer, eles não têm também muita esperança, eles preferem viver uma vida modesta, obedecendo a ordem, sendo tratado como segunda classe. Então daí a gente viu que o Grisha, quando ele iria assumir, digamos que a clínica do pai dele, acontece que um soldado, digamos que um revolucionário, fala com ele e dá informações sobre a morte da irmã dele. Então, após o Grisha descobrir sobre quão cruel foi a morte dela e depois saber que há pessoas que estão tentando tomar o controle de volta e trazer a glória de Erudia, ele decide fazer parte dessa facção de remanescentes que vive dentro do Império de Mare. Então aí vemos que de uma pessoa que não tinha mais sentido, ele se torna um vingador disposto a lutar novamente. E mostra que como o rei do povo do Império de Erudia se refugiou devido à perda da guerra nas muralhas, ele levou junto o poder do Titã Fundador. E o que acontece é que tanto eles, os remanescentes, querem ir para a muralha porque eles querem esse poder, como os Marianos, os Marleyanos, eles também querem se infiltrar dentro das muralhas, porque eles precisam do poder do Titã Fundador. E por que ambos precisam? É claro que o motivo do Grisha é óbvio, porque eles querem retornar à glória do Império, eles querem derrotar os Marleyanos, tomar o controle de volta. E os Marleyanos, eles querem o poder do Titã Fundador porque eles querem voltar ao topo, porque eles estão perdendo muito em tecnologia em vista dos outros impérios. Embora eles tenham, tipo, como eu posso dizer, câmeras fotográficas, eles tenham automóveis, eles têm dirigível, eles perdem muito ainda em outras partes tecnológicas. Então eles querem voltar com tudo, digamos que com o poder total, digamos que agressivamente, tipo no controle de titãs, na criação de titãs, como é conhecido o Império. Então vemos que ambos querem ir para as muralhas para ter esse poder do rei lá. E acontece que eles veem, digamos, o Grisha e a facção dele, eles veem que vai ser difícil até eles conseguirem ir para as muralhas, é quase impossível. E se o Império de Mare conseguir de volta, digamos que esse poder, tipo, adeus para Erudia. Eles nunca vão ver a luz do sol de volta, a luz da glória. Só que daí, nesse momento, digamos que o Grisha tem uma ideia, não só ele como a esposa dele tem. Porque foi mostrado que a esposa é a única remanescente que ficou dentro do Império de Mare, que faz parte da família real do povo de Erudia. Então ela se casou com o Grisha e eles têm um filho. E quem é esse filho? Isso mesmo, é ele, Yegazik. Sim, o cara, o titã bestial, o cara que levou uma surra para o Levi. Ele tem esse filho. E acontece que a ideia de fazer essa criança se tornar um guerreiro de Mare é a ideia que ele se infiltre internamente e vá controlando toda a situação. Porque, digamos que criando um soldado de Mare vai ser muito mais fácil, digamos, talvez para eles fazerem um contra-ataque do Império de Erudia, tendo um soldado lá dentro. O problema é que ele não contava com a traição do próprio filho. Afinal, o Zeke, digamos que estava cansado, tipo, de ouvir que ele tinha que ser a restauração do povo, da glória de Erudia. Ele era a esperança, ele, tipo, só ouvia isso, só ouvia a história de que o povo de Mare, tipo, sempre maltratou eles, mas o povo de Erudia sempre foi bom com eles. Então, após, digamos que ficar com a cabeça louca, tipo, acredito que pelo que pareceu, o garoto tinha cerca de 9 anos ou menos, ele acaba entregando os pais junto da facção para as autoridades do Império de Mare, assim gerando, digamos que na prisão de todos, onde todos iriam ser levados para a morte, podemos dizer.
Mas o que eu quero destacar aqui, o Zeke já era um desgraçado desde criança. Mas como o próprio Grisha disse, o Grisha mesmo falou que por ele ter sido meio que tratado assim, pelo pai dele ficar ensinando os ensinamentos do povo de Mare, ele até acabou esquecendo também de como ele estava tratando o filho. Porque se formos comparar, diferente do próprio pai dele, o Grisha estava ensinando a mesma coisa, só que do povo de Erudia para tomar a glória do povo de volta. Mais ou menos ele estava fazendo a mesma coisa que o pai dele fez, só que defendendo o outro império, se você for notar e perceber isso. Para todo caso, daí a gente viu que todos estão, digamos que na área de concentração, próximo do paraíso, onde é a área onde é criado os titãs irracionais criados pelo Zoro artificialmente. E lá está toda a facção, a Daina, que é a esposa do Grisha, junto de todo o Grish e os outros membros. O que acontece é que vemos que ele foi, digamos, não só ele, como todos os membros foram punidos, eles foram, como eu posso dizer, torturados, porque eles queriam saber quem que era o informante que estava dentro ali do Império e estava passando todas essas informações, chamado como a Coruja, que foi a pessoa que mais ajudou eles nessa revolução. Então vemos que você provavelmente lembrará da cena do primeiro episódio de Shingeki no Kyojin, da cena final da segunda temporada, daquela titã meio grande que o Eren tem um ódio. Afinal foi a titã que matou sua família, ou sua família em modos, porque só foi a mãe do Eren, mas para todo caso que devorou e gerou esse ódio puro, interno que ele tem. Então ele descobre quem era essa titã, afinal era a esposa, a primeira esposa do Grisha. E agora está explicado porque que ela comeu a mãe do Eren. Está muito explicado. Afinal, quem mandou o Grisha se casar novamente, não é mesmo? Bom, agora sem piadinhas, a gente viu que daí nessa hora o Eren acordou, ele sabe de tudo agora, de tudo que aconteceu. Afinal, as memórias do passado do Grisha foram passadas para ele de alguma maneira e tipo foram passadas nesse sonho. Então meio que ele acorda gritando, a Mikasa e o Armin se assustam porque eles estão numa cela, menos o Armin só tá cuidando de ambos. E a gente viu que a Mikasa é gente como a gente, afinal ela estava com o cabelo descabelado, nossa querida waifu. Então daí vemos que o Eren provavelmente vai começar a explicar o que ele teve, tipo o sonho, tudo que aconteceu no passado. E aí, continuando a falar do final do episódio, a gente viu que a Daina se transformando numa titã, tipo, todos estão indo atrás lá do Grish, que foi o único que se manteve vivo, e digamos que se ele chegasse dentro das muralhas ele continuaria vivo, mas ele não continuou, infelizmente nosso querido companheiro aí do Grisha morreu pelos próprios companheiros que viraram titãs irracionais, e a gente viu que o Grisha era o último e iria para o mesmo caminho. E o que acontece é que ele encontra o desgraçado que foi responsável pela morte da irmã mais nova dele. Então daí vemos que aguentando o puro ódio em uma conversa de diálogos, do cara falando que ele não liga pra crueldade ou algo do tipo, ele só quer se importar em ver, tipo, como é a crueldade. Eu não lembro bem o certo, mas foi um diálogo bem mais ou menos que nem é de importância. A gente vê que quando ele ia jogar o Grisha, quem que aparece? Isso mesmo, o Kruger, que foi o companheiro dele todos esses anos, só que era a Coruja, o membro revolucionário que nunca mostrou a cara, que sempre estava ajudando o Grisha. E assim ele joga o outro cara lá, que digamos que o Grisha tem esse ódio inteiro, para ser devorado pelos titãs, e acho que foi a primeira pessoa que a gente se sentiu mais aliviado em ver a morte em Shingeki no Kyojin. E o que acontece é que daí o episódio já acaba, digamos que no Kruger falando que ele vai mostrar como é que se transforma em um titã. Então é, digamos que pro Grisha lembrar bem disso e que ele era a Coruja. Então daí ele se transforma no titã, já tipo acaba com todos os Maridin, e ele ainda quebra um navio e se transforma no titã, provavelmente que é o titã que hoje em dia é o Eren. Mas a gente viu daí que acaba assim o episódio e tipo acaba num climão já para o próximo episódio, que a gente quer saber o que vai acontecer. Então era isso, meu querido, minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o episódio de número 57 de Shingeki no Kyojin. Foi um episódio que particularmente é um episódio confuso, é um episódio até confuso de conversar com vocês, mas eu tentei meu melhor, então me diga aí nos comentários o que você achou do episódio, o que você gostou. Eu acho que foi um episódio bem legal pela revelação, querendo ou não, digamos que foi legal ver, querendo ou não, tipo, o irmão do Eren, o irmão, tipo, de sangue, que é o Zeke, querendo ou não, isso é uma questão legal, tipo, tá explicado porque que o Zeke agora vai, talvez, querer, digamos, ter o Eren ao lado dele, porque pelo que mostrou dos episódios passados, o Zeke tá de olho no Eren. Outro ponto legal do episódio foi, digamos que, ver mais do Grisha. Eu acho que é um personagem importante pra obra, desde o começo. É um personagem que finalmente está sendo mostrado o passado dele. Ver todo o ódio, ver o primeiro casamento dele, ver o Zeke, que é o filho dele. Então o Grisha é outro personagem que eu acho que foi muito legal ter visto nesse episódio. E agora, se a sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Shingeki no Kyojin?
Então, meu querido e minha querida Kohai, para o próximo episódio a gente vai ver, provavelmente, eu acredito, que o Eren conversando com todas as pessoas ali, digamos que de autoridade da muralha. A gente vai ver ele falando lá com a Krista, que é Historia, o nome dela. A gente vai ver também, talvez, ele conversando com a Hanji, Kurivai, com todas as pessoas ali, tipo, do reconhecimento, os sobreviventes e todos ali da muralha. Porque ele vai ter que falar, tipo, o que ele sonhou, como é que foi o passado, como é que foi o povo de Mare, como é que foi o povo de Erudia. Então, provavelmente ele vai explicar e vai acontecer algo importante já no próximo episódio, principalmente envolvendo, talvez, o Eren. Mas, para todo caso, vamos ter que esperar o próximo episódio. Assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?